Estamos prontos. Primeiro ano. Eita, que hoje vai ser a maratona. Vamos ver aqui se já tá rolando. Que eu acho que a minha internet não tá querendo colaborar não. Pronto, estou. Estamos ao vivo. Pronto, estamos. João, por favor, chama os meninos lá no grupo, certo? Chama lá no, eu já falei lá no grupo do primeiro ano. Chama o restante aí do pessoal, certo? Pronto. Quem está aí também junto com o João assistindo? Fale aí, por favor, saber quem são. E aí, Jefferson? Beleza? João e Jefferson. Tem um terceiro elemento aí. Quem é o terceiro elemento que está assistindo? Tem um atraso aqui que eu estou vendo aqui. Então vamos lá. Bem, para o primeiro ano, o que é que a gente vai ver? Vamos ver principalmente as funções inorgânicas. Quais são essas funções inorgânicas? São os ácidos e as bases, certo? Opa, tá aqui também, né? Valeu, Pedro. Muito bem. Só ver uma coisa aqui. Menino, que é isso aqui? Então vamos lá. A gente viu algumas definições de ácidos e bases. A gente viu algumas classificações de ácidos e bases. Para Boyle, né, que foi a nossa primeira definição de ácido e base, o que é que ele dizia? Ele dizia o seguinte. Ele dizia que o ácido era aquela substância que tivesse um sabor, o que? Azedo. Não é isso? A substância que tivesse um sabor amargo ou adstringente, essa substância seria a base. Qual o problema dessa definição? É que a gente não vai sair provando tudo para saber o que é ácido e o que é base, né? Até porque é uma regra, em breve vai ter até um vídeo aí na página aqui sobre regras de comportamento no laboratório, né? Regras de segurança dentro do laboratório. Então ninguém pode dentro do laboratório nem cheirar nada, nem provar nada, nem comer, nem beber nada dentro do laboratório por questões de segurança, certo? Então essa definição é problemática porque eu não vou sair provando tudo para o que é ácido e o que é base. Uma outra definição foi, certo? Depois de Boyle, foi a definição de Gay-Lussac, que ele dizia o seguinte, que ácido era aquela substância que neutralizava uma base, formando o sal, e a base é a que neutraliza o ácido para formar o sal, certo? Essa definição foi até bem interessante, porque aí a partir disso, se eu soubesse que uma substância era um sal, ou substância era um ácido, eu testaria outras substâncias, aquela substância que neutralizasse esse ácido, ela seria uma base, e assim vice-versa também. Pois é, João. Cara. Não, olha, fica pro ano que vem, se Deus quiser. Deus quiser, ano novo, promessa de ano novo. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que ano que vem tem experimentos, né? Então vamos lá. Outra definição também que foi dada foi a definição de Arrhenius. Aí Arrhenius, ele dizia o seguinte, ele dizia que um ácido
era aquela substância capaz de doar um H+, certo? Um íon H+. E a base era aquela substância que era capaz de doar um íon OH-, que é o íon hidróxido, certo? A hidroxila. E o H+, o íon hidrogênio. Então, ácido é quem doa H+, base quem doa OH-. Uma outra definição mais adiante, que foi a definição de Bronsted-Lowry, que ele não leva em consideração a questão de doação simplesmente do H+, mas a doação de um próton, certo? O íon H+, ele é um próton, certo? Porque o elemento hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se eu tenho um H+, é porque eu perdi o elétron. Então, o que foi que sobrou no átomo? Próton. Então, o ácido nada mais é para Bronsted-Lowry que é aquela substância que é capaz de doar um próton. E quem é a base? Nem sempre a base vai ter um OH. Então, para ele, quem era a base? A base é quem recebe esse próton que o ácido doou. Certo? Então, ele dá já mais uma ampliada no conceito de base. Porque aí, senão a gente ia achar que base era só... Tivesse OH, era a base. Se não tivesse OH não é base. E não é isso que acontece, certo? E, por fim, nós também temos a definição de ácido e base de Lewis, que já é um pouco contrário do que a gente estava vendo dos outros. Então, sempre a gente via que o ácido era o doador. Para Lewis, o doador é a base. E a base doa o quê? Ela não doa prótons. Ela doa um par de elétrons não ligantes. Lembra quando a gente estava fazendo a distribuição eletrônica, fazia aquelas estruturas de Lewis e tinha aqueles pontinhos que ficavam sobrando no átomo, né? Aqueles elétrons que não faziam ligação. Então, aqueles elétrons são chamados elétrons não ligantes. E substâncias que têm aqueles elétrons livres, geralmente eles podem doar aquele par de elétrons para uma outra substância. Quando ele faz isso, ele age como uma base para Lewis. Então, a base de Lewis. E quem recebe, obviamente, da base vai ser o ácido. Então, mesmo que ele não tenha um H+ para doar um próton, mas se ele recebe o par de elétrons da base de Lewis, então ele está agindo como um ácido, porque ele está recebendo os elétrons da base, certo? Que são sais? Sais são substâncias formadas a partir de um íon positivo e um íon negativo. Esses íons podem ser monoatômicos, como o íon fluoreto, o íon cloreto, que é apenas um átomo, né? Um íon com um átomo só, ou poliatômicos, como vocês estão vendo aqui também, ó, na substância, SO4, certo? PO4, HPO3. Então, esses íons são chamados também íons poliatômicos. E esses sais são formados basicamente de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base para formar sal e água. Lembrem-se sempre. Oi, Eduarda. Bem-vinda de volta. Então, ó, sempre quando você tem um ácido reagindo com uma base, elas vão formar sal e água. Beleza? E o que é um óxido, Franklin? Um óxido é uma substância formada simplesmente por um oxigênio e outro elemento. Então, por exemplo, CaO é o óxido de cálcio, certo? H2O é óxido de hidrogênio. Então, a água também é um óxido, é formado por simplesmente oxigênio e outro elemento. Que outro elemento é esse? O hidrogênio. Então, tudo que é formado por um oxigênio e outro elemento é um óxido, certo? Então vamos lá para as questões, que aí a gente fica mais fácil a gente ver. Uma coisa que eu peço a vocês, dê uma olhadinha naquela tabela dos íons que eu entreguei para vocês, que tem o nome dos íons positivos, H2O. Essa foi boa, viu, Eduardo? Vou estar aqui rezando e benzendo você, certo? Vamos lá. Olha, então, quando... O que eu estava falando mesmo? Depois desse H2O aí eu me perdi. Então, guardem lá o nome dos íons positivos, né? Que são os cátions. E lembrem-se sempre, quando eu vou escrever o nome do sal,
que vem na frente do nome é o nome do ânion, do íon negativo. Depois é que eu vou colocar de mais o nome do íon positivo, que é o cátion. Mas, quando eu vou escrever a fórmula desse sal, o cátion, que é o íon positivo, ele vem na frente. E o ânion, que é o íon negativo, vem atrás. Tem uma inversão do nome com a fórmula molecular. Então, atentos. Quando se trata de fórmula molecular, é o cátion vem antes do ânion. Quando se trata do nome, o ânion vem antes. Depois eu escrevo di mais o nome do cátion, que é o íon positivo. Beleza? Então vamos lá. Olha essa primeira questão. Identifique... Eita, a moto passando. Identifique a alternativa que apresenta somente diácidos. Gente, vocês lembram da definição de diácidos? Que são? São ácidos que doam até 2 prótons, 2 hidrogênios. Certo? 2 hidrogênios. Isso mesmo, Cassiane, aqui é do primeiro ano o conteúdo, viu? Mas se quiser acompanhar, pode acompanhar aqui com a gente. É bom que já relembra algumas coisas. Certo? Olha só. Eita, que é coração, hein, Eduardo? Renan, bem-vindo, Renan. Olha só. Então, diácidos são ácidos capazes de doar 2 hidrogênios. Então, vamos lá. Olha uma coisa bem facinho, ó, só para a gente não confundir. Quando a gente vê um ácido, por exemplo, aqui, ó, H2S, logo no item A, H2S. Esses 2 hidrogênios, a gente sabe que o enxofre, esse íon aqui, o íon sulfato, íon sulfeto, ele tem qual carga? -2. Se ele tem carga -2, quando ele sair, ele vai liberar quantos hidrogênios? O hidrogênio tem carga +1, então ele vai liberar 2. Então, toda vida que você vê aqui na frente, ó, H2, pode ter certeza, ele vai liberar esses 2 hidrogênios. H2NO4, H2SO4, certo? H2S, ele vai liberar esses 2 hidrogênios. Então, aqui, ó, teve H2 na frente, ele é um diácido. Certo? É uma regra mais geral. Não é sempre, mas vale mais ou menos uma regrinha geral. Então, o item A, ó, vocês podem ver. Vale o negócio que trava. Pronto. H2, pronto. Liberou 2, é um diácido. H2SO4, libera 2, é um diácido. Mas aqui, ó, H3PO4. Olhem na tabelinha de vocês, ó, esse íon PO4, qual é a carga dele? A carga dele é -3. Então, se ele é -3, quantos hidrogênios ele vai liberar? 3, certo? 3. Então, ó, se ele vai liberar esses 3 hidrogênios, ele já não é mais um diácido, ele é um triácido. Então, a alternativa A fica comprometida, certo? Não, Lorena, é o primeiro ano ainda. Depois daqui eu vou passar para o terceiro, certo? Obrigado. Vamos lá. Item B, HCN. Pronto, só tem um hidrogênio, já não é mais diácido. D, também só tem um hidrogênio, não é mais. Então, nós estamos entre o C e o E. Vamos lá. Item C, H2S, certo? Vai liberar os 2. Lorena, daqui a pouco, Lorena. Certo? Lorena, vocês são do terceiro ano, vocês podem ficar até um pouquinho mais tarde. Também não se preocupe que eu não vou demorar muito, não, que eu estou morrendo de fome e sono. Então vamos lá. Item C, H2, diácido. H2SO4, diácido. H2CO3, ó, o íon carbonato. Como é o íon carbonato? Hein? CO3, 2 menos. Então o ácido carbônico aqui, ó, é o ácido carbônico. Ele vai liberar também esses 2 hidrogênios. Ó, o item E não vai ser porque, ó, bem aqui tem o que, ó, HNO3, certo? Então ele só vai liberar 1. Então o único que sobra é quem, ó? O C. 2, 2, 2. Mas Frank, ó, esse último aqui tem 3, ó. H3PO3, ele não vai liberar os 3 não.
Vamos lá. Esse íon aqui, ó, PO3, ele existe? PO3, 3-. Olha na tabelinha. Você vai reparar que ele não existe. O único íon que existe é o quê? É esse íon aqui, ó. HPO3 com a carga 2-. Então, ó, HPO3 é o íon negativo, ó. HPO3, 2-. Para neutralizar esses 2-, eu preciso de quantas cargas positivas? 2. Então, 2+, que vem de quem? De 2 hidrogênios. Então, tá vendo esses 3 hidrogênios que estão aqui, ó, HPO3? Um deles já está incluído aqui dentro do íon negativo. Então, só vão sobrar quantos para sair? 2. Então, ele é um diácido. Mas você não precisaria nem saber isso aqui, ó. Bastaria você ver que aqui, ó, HNO3 só libera quantos? 1. Certo? Mas eu resolvi colocar isso aqui para vocês verem que também tem esse íon aqui, ó. O hidrogênio fosfito. Certo? Pronto, então é o item C. Certo? O item correto é o item C. Vamos para a próxima. Certo? Considere os íons a seguir. Olha aí, ó, os cátions: lítio, Li+, o íon amônio, NH4+, o magnésio, Mg2+, e o Fe3+, é o ferro 3. E os ânions: nitrato, que é o NO3-, SO4 2-, que é o sulfato, e o PO4-3, que é o fosfato. Então, assinale a alternativa que indica corretamente os nomes e as fórmulas dos sais formados com esses íons. Então, ele, ó, já deu os cátions, já deu os ânions, ele só quer que você marque a alternativa e que o nome está certo. Pelo amor de Deus, os nomes já estão aí. Vamos lá. Item A. Sulfato de lítio. Então, vamos lá. Sulfato está aqui, ó. Sulfato SO4. Mas qual é a carga do sulfato? A carga do sulfato é 2-, não é não? A live caiu, o que foi isso aqui? Não, ele está aqui. Eu saí aqui da live. Pronto, voltei. Então, olha, e o sulfato, vamos lá. Sulfato, a carga dele é o que? 2-, olha lá. Vamos botar. Sulfato, ó, 2-. Então, para neutralizar os 2-, eu tenho que ter quantos lítios? Que é só menos. 2. E a fórmula está o que lá? Quantos? Só 1. Então, essa aqui já está errado. Certo? Não é essa. Item B. Sulfato, ó, olha só. Sulfato, 2-, ó, o 2- daqui veio para baixo. E o lítio que é mais? Sulfato. Mateus. Cara, ó, o que vocês precisarem de íons, de saber nome, vai ter na prova, certo? Não se preocupe. Vocês olhem nas questões, o que se não tiver naquela questão está em outra. Já foi falado, certo? Vamos lá. Então, olha, lítio, os dois, para neutralizar os dois sulfatos, ou sulfato, né? Deu sulfato de lítio, tá correto. Sulfato de magnésio, então, sulfato é 2-. Magnésio é quanto? Lá. Magnésio 2+. Então, se eu tenho já um sulfato 2- e um magnésio 2+, só basta um de cada. Então, seria como? MgSO4. E aqui está como? MgSO4, 2. Como se eu tivesse dois íons sulfato para um íon magnésio. Ia ficar sobrando o quê? 2 cargas negativas. Então, está errado. B está errado. Vamos para C. Sulfato de lítio. Certo. Li2SO4. NO3, que é o íon nitrato. Vamos lá. Qual é a carga dele do nitrato? Ó? Menos. E o amônio? Mais. Então, só preciso de um amônio com um nitrato. Então, ficaria NH4, NO3. NH4, NO3. Nitrato de amônio. Certo. Então, sulfato de lítio, nitrato de amônio.
E agora aqui, fosfato de ferro 3. Íon fosfato, qual é a carga do íon fosfato? Vamos lá, olha na questão. Ó. Íon fosfato é o que? 3 menos. Se o ferro é o ferro 3, olha só, carga 3 mais. 3 mais com 3 menos neutraliza, então só fica FePO4, que é exatamente o que tem aqui, ó, FePO4. Lembra sempre, a carga do íon negativo vem para baixo aqui do positivo e a carga do positivo para baixo do negativo, se são diferentes, como aqui, ó, que era 1, vem para cá 1, que era 2, vem para cá 2. Então o item correto é quem? C. Muito bem. Próxima questão. Algumas substâncias, como as apresentadas na tabela a seguir, fazem parte do nosso cotidiano, tendo as mais diversas aplicações. Então, a substância e a aplicação. Substância 1, o carbonato de amônio. Ele é o que? Ele é um expectorante, certo? O que é um expectorante? Para ajudar a sair o catarro, certo? 2. Sulfato de bário, que é um contraste de radiologia, certo? 3. O nitrato de potássio é um diurético. 4. Fluoreto de sódio, que é o aditivo em cremes dentais, né? Então vamos lá. A sequência que apresenta respectivamente a fórmula química das substâncias 1, 2, 3 e 4, qual é? Carbonato, lembra como é o carbonato? CaO3. E o amônio, olha só. Amônio tá aqui, ó. Amônio. E o carbonato, lembram como é da outra questão, ó? CO3, 2 menos. Então vamos lá. Se é o carbonato de amônio, o amônio, qual é a carga do amônio? Mais 1. Do carbonato, menos 2. Então, se eu tenho menos 2 com mais 1, eu preciso de quantos amônios para neutralizar os dois carbonatos? 2. Então, vai ficar NH4, 2, CO3. Então, vamos lá. Esse aqui já não vai ser, que o íon amônio é NH4. Nem esse aqui, nem esse, nem esse. Só sobra quem? B e D, que é NH4. Aqui, ó, CO2. É CO2, carbonato? Não, carbonato é o que? CO3. Então vai ficar 2 menos, vem pra cá. 1 mais, então aqui tá certo. CO2 menos daqui veio pra cá, tá certo. Então esses dois estão certos. Vamos pro próximo. Sulfato de bário, não é isso? Vamos lá, sulfato. Íon sulfato. Vamos lá, lembra como é o íon sulfato? Ó, sulfato. Ai meu Deus, o mouse tá... Sulfato é o que? SO4, 2 menos. SO4, 2 menos. Esse é o sulfato, certo? Então, SO3, não. Quem é o SO4? Aqui, ó, SO4, 2 menos. Com o bário, que é 2 mais, então fica 2 com a mesma carga. Então vamos lá. Então só sobra o item D. Não preciso nem para as outras, certo? Por quê? Porque esse aqui já eliminou. Mas vamos lá, né? Qual é a outra substância? Nitrato de potássio. Nitrato, ó, NO3 menos. Potássio mais. Então KNO3. E o outro é o que? Fluoreto de sódio. Fluoreto é o F menos. Tá aqui. Então é o item D. D de dado. Certo? Vamos lá. O ácido sulfúrico é um ácido tóxico e corrosivo, causando danos ao meio ambiente, principalmente quando derramado sobre o solo onde existem mananciais de água. Certo? O melhor jeito de atenuar seu efeito e tentar o mais possível eliminá-lo é o de espalhar no local. Então vamos lá. Lembra daquela definição de
Gay-Lussac para os ácidos. Ácido é quem neutraliza uma base e a base é quem neutraliza o ácido, formando sal. Se aí eu estou dizendo que para eu eliminar do solo quem? Ácido sulfúrico. Então, para eu eliminar um ácido, o que é que eu tenho que jogar em cima desse ácido? A base, obviamente. E aí, entre o óleo, a água, o hidróxido de cálcio, o ácido nítrico e o cloreto de sódio, quem é a base? Lembra da outra definição? Base é substância capaz de doar OH menos. Então, qual dessas substâncias aqui tem um OH para ser doado? Esse aqui, ó. CaOH2, o hidróxido de cálcio. Então, é ele a base que vai neutralizar o ácido. Item C. Muito bem, NaCl, João, aqui, ó, é um sal. Cloreto de sódio. Como para eu neutralizar um ácido, eu preciso de uma base. Lembra daquela definição de base? Base também é a substância que doa OH. Então, a única que doa OH aqui é o CaOH2, fazendo dele o único candidato capaz de neutralizar o ácido sulfúrico. Beleza? Eu acho que por isso é hoje, no primeiro ano. Concentre-se nessas definições. E, gente, olha aquelas tabelinhas dos íons. E os íons que vocês vão precisar saber o nome, está tudo na prova. Certo? Essa live vai ficar salva aqui no Facebook. Vocês podem assistir outras vezes, certo? Mais vezes, mais tarde. Mais uma vez eu vou dar um intervalinho e vou voltar com o terceiro ano. É isso aí, valeu!